Não pule essa aula. Essa é uma das aulas mais importantes porque a gente vai ter um comprometimento mútuo entre mim e vocês, tá bom? O que acontece? O que vocês viram na primeira aula já está desatualizado, por quê? Porque muitas coisas já foram acrescidas no trabalhista raiz. No entanto, o escopo se mantém o mesmo. E ele se mantém o mesmo, gente, por uma década. Tá? Eu já advogo há uma década. E o escopo não vai mudar, porque esse curso ele é atemporal. O que a gente construiu aqui de metodologia vai permitir que vocês atuem com tranquilidade durante todo o processo trabalhista e avancem. Se existe alguma etapa que traz dificuldade para vocês, que traz terror, vocês vão ganhar segurança aqui. No entanto, vocês não podem pular diretamente para essa etapa. Então, bora lá. Eu estou com uma dificuldade em audiência, estou com uma dificuldade em recurso, estou com uma dificuldade numa fase executória. Não adianta tu pular direto para lá, que isso não vai suprir a tua dificuldade. Pode até como remédio, porque tu vai aprender, obviamente, coisas específicas, requisitos específicos, fundamentados, que a gente vai te entregar nessas etapas, e já vai te dar uma ajuda. No entanto, todo o processo do trabalho ele é concatenado, ele é ligado, são diversas pecinhas. Então não tem como eu corrigir a fase executória sem ter preenchido todas as etapas anteriores. Porque senão vocês vão tentar corrigir algo em que o vício está em um momento anterior. E vocês só vão enxergar isso assistindo todo o curso, assistindo desde a fase inicial. Por que eu estou chamando a atenção para que vocês assistam, né? Parece meio idiota eu cobrar que vocês assistam para poder ganhar o conhecimento que vocês almejam. Porque alguns de vocês já têm muita experiência. A gente tem alunos que já têm uma década, mais de uma década de trabalho, já trabalham há 20, 30 anos. A gente tem alunos que já venceram causas milionárias, tem alunos que têm um escritório, dois, três, tem várias filiais. No entanto, esses alunos também precisarão assistir tudo isso mesmo com essa experiência. Essa experiência vai ajudar vocês a consumirem um conteúdo mais rápido, com mais tranquilidade, com mais facilidade. Mas tem momentos dessas aulas que vocês vão assistir, apesar de ser uma matéria que tu acredite que já domina, em que eu vou dar alguns pulos dos gatos. E algumas coisas eu vou precisar do repertório anterior bastante denso. O primeiro módulo ele pode assustar um pouco vocês. Por quê? Porque é um módulo muito denso. É um módulo que muitos de vocês não têm afinidade, que é aprender a fazer cálculo trabalhista. Mas eu não quero que vocês, como vocês viram na aula de nivelamento, não é para vocês aprenderem cálculo trabalhista por aprender, só para aprender a fazer e dizer que o cálculo está certo. Essa não é a nossa intenção. É vocês realmente entenderem todos os parâmetros do pedido que vocês estão fazendo, os fatos geradores, os limites, tudo. Por quê? Até quando vocês forem fazer casos atípicos de demandas que têm pedidos que não estão elencados ali, esses pedidos, quando vocês aprendem nesse primeiro tópico, nesse primeiro módulo, vai dar repertório para vocês fazerem a distinção equivalente, porque a gente também aprende aqui a fazer coisas e cálculos, né, de verbas que não existem, que só existem em convenções coletivas muito específicas. Então, sem esse repertório, vocês não vão conseguir fazer isso. Vocês vão falar, eu não tenho aula tal específica. Tá, mas tem a aula X, que é basicamente a mesma coisa. E quando vocês me perguntam, eu vou falar, olha, assiste tal aula que vai resolver teu problema. Tá? Vocês podem mandar perguntas, a gente faz muito isso aqui. Mas isso mostra que vocês não assistiram aquela aula. E na hora de atender clientes também, quando vocês vão fazer atendimento ao cliente, tem muita coisa que vocês só vão perguntar, vocês só vão investigar se vocês tiverem repertório anterior. Se vocês não tiverem esse repertório denso, vocês vão deixar passar pedidos que poderiam estar incluídos nessa demanda. Muitos de vocês, muitos dos nossos alunos acabam percebendo que, poxa, na demanda tal de fulano, eu tinha um pedido que eu deixei de acrescentar. Tinha um caminho que eu podia tomar e não tomei. Vocês vão aprender muitas coisas aqui sem perder a característica de vocês. Por quê? Porque eu advogo e eu tenho as minhas próprias características, mas meus sócios são diferentes de mim. Isso não faz com que ele tenha que ter uma advocacia diferente. Pelo contrário, a gente preenche os mesmos requisitos, mas fala cada um da sua própria maneira, escreve cada um a sua própria maneira. A gente não vai tirar a personalidade de vocês. No entanto, a gente vai mostrar o que tem que ter no processo e não pode faltar em determinadas fases. E vai demonstrar como essa fase, aquela etapa, influencia no sucesso de vocês futuramente. Faz com que vocês não dependam do juiz quando ele dá uma decisão contrária.
Essa semana eu tive uma sentença improcedente em um processo que eu sei que eu tenho todas as bases para o recurso e o que o juiz errou. Mas eu só tenho essa segurança porque eu sei as etapas que eu tinha que fazer, da forma como eu tinha que cumprir essas etapas, e eu sei que eu cumpri. Essa segurança só vai vir se vocês tiverem a integralidade do curso. Se vocês não tiverem essa integralidade, vocês ainda vão ficar com receio nas etapas que vocês vieram procurar a solução. Tá? Então é muito importante ter essa aula para dizer vocês não pularem. Aí vocês já aprenderam também a pular. Olha, eu vou pular porque emergencialmente tem uma demanda agora e eu quero vencer essa demanda. E essa demanda trata de X, Y, Z. Então já vou tratar disso. Ou então já tenho processos, vou ter uma audiência agora, vou logo assistir a aula de audiência. Vai dar certo, vai melhorar vocês, como eu falei, mas não vai curar. A gente está procurando curar, fazer com que vocês tenham uma advocacia tranquila, de cabo a rabo, do início ao fim. Que vocês tenham segurança, até em processos que vocês perdem. Ah, eu perdi esse processo, mas eu tenho segurança que eu não faria nada diferente. Porque acontece, gente. Acontece. Existe um percentual de processos que vocês não vão ganhar. No entanto, você tem que estar seguro que não faria nada diferente, que foi um erro judicial, porque erros judiciais existem. Infelizmente, vocês vão ter na advocacia que viver, se deparar com isso, lidar com essa frustração, mas nesse momento vale muito a segurança de eu fiz exatamente tudo que tinha que fazer, da maneira que tinha que fazer, e eu trabalhei da melhor forma. E não tem outro advogado que poderia entregar aquilo que eu entreguei, se não de forma equivalente. Então, se os meus sócios cumprem atos e eles não vencem, eu fazendo o processo não ia mudar. Porque em base, em função, a gente cumpre os mesmos atos, preenche os mesmos requisitos em todas as etapas. E é isso que a gente vai entregar para vocês aqui. E é muito importante que vocês entendam que uma etapa não está isolada da outra. Então é por isso que não dá para vocês assistirem algo pontual e depois acharem que está tudo certo. Como eu mencionei na aula anterior, o aluno aprendeu a fazer cálculo trabalhista, ele se empolga, agora ele quer fazer cálculo trabalhista toda hora. Não é essa a função do cálculo. E aí, nas etapas futuras, quando tu for estudar audiência, quando tu for estudar a construção da reclamação, quando tu, eu já faço reclamação há anos, já faço contestação há anos, né? Quando tu vai fazer consultoria, por exemplo, para a empresa, muitas vezes a empresa está fazendo errado, mas eu vou falar ali, olha, o teu ônus é X, o teu risco é X, quer fazer? Ela vai falar, quero, pô. E isso diferencia vocês, porque aí tu já não fica mais aperreado, o cara tá fazendo algo errado, tá, mas é o valor X, e ele assumiu o risco X. Eu já passei isso para ele, é o que eu podia fazer. Então, esses esclarecimentos, esse poder que vocês vão agregar, né, vai vir com esse repertório. Eu aprendi a fazer 1, 2, não, isso é eterno, gente. Vocês vão ter esse curso como subsídio justamente para não ter que ficar gravando. Não precisa gravar tudo, é denso. Vocês vão passar por tudo, tenham coragem, deem continuidade, tá? Hombridade, tenha brio, se esforce, continue estudando. Porque lá na frente vocês vão ver que vocês vão colher uma tranquilidade absurda. E quando ficar difícil uma etapa, é um processo milionário, Lídia. Não te preocupa com o valor, te preocupa com a função de cada etapa. Vocês vão aprender a função de todas as etapas, as correlações entre elas. Se preocupa com essas correlações, porque muitos processos que têm um valor menor, às vezes são muito mais complexos que aqueles que têm um valor maior. Então, tu não te assusta mais por valor. E as demandas que têm valor alto, tu fica na dúvida, será que é isso? É isso, tu vai conseguir bater o martelo e ter essa segurança. Então, a primeira etapa, ela permite que vocês enxerguem o futuro e saibam aquilo que vocês vão entregar ao cliente de vocês com segurança. É isso que a gente quer para vocês, a gente quer tranquilidade, paz. E toda vez que eu estou inseguro por uma etapa, tu vai poder estudar aquela etapa, vai estudar as etapas correlacionadas, porque tu já vai ter visto tudo. E aí tu vai falar, estou precisando daquela função, daquela prerrogativa, daquele ponto, porque é esse ponto que pode estar fragilizando a minha execução. E esse ponto não está na execução. Esse ponto está, por exemplo, na audiência de instrução. Esse ponto está no momento da reclamação, no momento da contestação. Por quê? Porque vocês sabem que existe a matéria de preclusão. E a matéria de preclusão, em muitos momentos, quando a gente fala, por exemplo, de liquidação, acontece na sentença, acontece na contestação, acontece na audiência. Então, a preclusão ela pode acontecer em qualquer momento.
não fica só para a fase executória. Aí lá na fase executória já não consegue modificar as coisas. Só que se não ocorre evento de preclusão em algumas etapas, tu vai poder discutir na execução. Mas por vezes não vai acontecer assim. Vai precluir anteriormente. Então é por isso que vocês têm que ter noção de todas as etapas com solidez para ter essa tranquilidade. E independente se tu é um advogado iniciante ou avançado, aqui a gente vai te entregar, né, em etapas, porque ó, naquele momento que a gente está falando de reclamação, eu vou considerar que você já passou pela fase de liquidação. Então, muito do que vocês estão procurando nesse curso, por exemplo, como aumentar uma habilidade pontual, depende sim da integralidade, de vocês adotarem essa metodologia da máquina do tempo, do processo trabalhista, para poder enxergar qual foi o momento que, por exemplo, na execução, que não está dando certo, nessa sentença que está improcedente, qual foi o momento em que eu poderia ter feito algo diferente. E eu deveria realmente ter feito algo diferente. Isso também vai ajudar vocês, principalmente aqueles que estão em um nível avançado. Os advogados que já estão em um nível avançado, que já advogam há muito tempo, já sabem, já tiveram a experiência, por exemplo, de viver um processo improcedente que deveria ser procedente, de viver uma injustiça, de ter feito todos os atos da maneira como deveria ser feito e ainda assim ter um resultado infrutífero para aquele cliente. Mas nessa hora eu costumo comparar com a medicina da seguinte forma: existem doenças, existem pessoas que vão ao hospital com uma doença, o médico pratica todas as melhores práticas mais avançadas, sólidas, científicas, faz tudo certo e ele perde aquele paciente. Isso também acontece no direito. A gente cumpre todos os atos da melhor forma, faz tudo o que devia ser feito, cumpre todas as etapas, recorre da maneira adequada, tudo é feito com muito esmero, dedicação, técnica, não é invenção. Ele não está sendo uma pessoa que está advogando, né, ali apenas com a vontade. Não, ele vai com vontade, técnica, estudo, pratica todos os atos adequadamente e a justiça o ignora. Isso acontece também para a gente. Mas nesse momento é muito importante que você saiba que cumpriu tudo. E aqui vocês vão ter essa segurança. Vocês vão ter essa segurança de aperfeiçoar de uma forma tão forte a advocacia de vocês, que vocês, em determinados momentos atípicos como esse, porque essa não é a regra, ter a certeza de que fez tudo o que devia fazer. Ser atendido por outro advogado não ia fazer diferença. Vocês vão construir, a partir do momento que consumirem esse curso na integralidade, se você é um advogado novo, quando você consumir todo esse curso, não vai ser diferente ser atendido por você do que ser atendido por mim. Se você conhece um advogado que está em um nível avançado, tá? Esse cara vai ganhar também repertório aqui, que vai balizar a advocacia dele, justamente para ele ter esses momentos de paz quando o processo for atípico e não trouxer o fruto que deveria trazer. E eu tenho certeza que ele vai modificar etapas, tá? Se você é um advogado que advoga há muitos anos, tenho certeza que você vai modificar etapas que vai ressoar em outro momento. Claro, a sentença é o maior deles, uma majoração da sentença. Vocês vão ver, por exemplo, processos que você já tem. Fala, pô, aquele processo eu poderia tomar no caminho, ter feito um pedido diferente, um pedido a mais, ter feito esse tipo de ato, ter advogado nessa etapa de uma forma diferente. E isso, obviamente, vai ressoar nas sentenças, mas vai ressoar na audiência. Uma audiência mais tranquila, uma audiência mais calma, uma audiência mais enxuta. Vai ressoar na fase executória, uma execução mais tranquila, uma execução mais célere, uma execução sem discussão. Porque se a tua reclamação é omissa, por isso que na primeira etapa do curso, quando vocês vão aprender liquidação, a gente está falando de diferença salarial, estabilidade. Quando a gente está falando dessas verbas, eu já vou dando para vocês requisitos de reclamatória. Quando vocês forem estudar reclamatória, eu já estou na mente acreditando que vocês passaram por aquela aula e por isso está com um embasamento sólido. Muitos de vocês que chegam recentemente estão com uma demanda muito pontual, falam, olha, não encontrei isso. Eu vou falar, olha, na aula tal, você encontraria. Por quê? Porque vocês vão ganhar nesse curso também a habilidade de fazer casos inéditos e únicos, porque isso também existe. Existem casos únicos na justiça, que não vão se repetir, que você não vai ter referência, mas você vai ganhar essa habilidade no trabalhista raiz de conseguir prever o futuro daquele processo, de conseguir prever os riscos, né? Onde estão os riscos
E como eu faço para dirimi-los? Em que momento, por exemplo, eu consigo prever o futuro? Não é para ficar perdido nele, não. Tá? É para saber, olha, eu vou para esse rumo aqui, para esse norte, mas não fico perdido, não fico ansioso. Agora, a minha função e intenção é cumprir esse ato. E esse ato tem as suas atribuições, tem os seus requisitos, e eu não vou deixar faltar nada. Tudo que é acrescido nesse curso, tá, é acrescido com intencionalidade e valida cada vez mais essa metodologia. Eu não mudo aulas aleatoriamente, só para melhorar a masterização da minha roupagem, né? Porque agora tem uma roupa melhor do que a época que a gente iniciou esse curso. Não faço isso. Por quê? Porque eu acredito que naquela aula ali eu fiz com tesão, fiz com vontade, então não vou modificar e ela está cumprindo os requisitos dela. Tá? O que a gente agrega aqui é porque a gente criou um procedimento diferente que vai majorar, potencializar isso que vocês vão aprender, ou porque vieram ferramentas novas, né? O ChatGPT está aí. O ChatGPT, vocês vão perceber que ele traz diversos problemas para o advogado que não tem o repertório que vocês vão ter aqui. Porque aqui vocês vão entender cada etapa, intencionalidade, funcionalidade, atribuições, requisitos, embasamento, vão identificar omissões. Então o chat ele acaba preenchendo ali, floreia uma demanda, né? Mas acaba deixando omisso algumas informações que são importantes. E nessas aulas, durante o curso, vocês vão aprender. Então, às vezes, um requisito é embasado por uma aula anterior. Não dá para vocês tratarem esse curso de forma leviana, como um Frankenstein, porque foi construída uma metodologia que conecta ele do início ao fim. Então, se vocês assistirem aulas só pontuais, né, vocês vão quebrar essa metodologia e não vão ganhar a segurança que vocês queriam naquela etapa, porque aquela etapa tem correlações com outras. Então, essa aula é para deixar isso muito claro para vocês, tá bom? Que o curso ele tem uma correlação integral, tá? Até com o embasamento. Quando que eu vou utilizar aquele novo embasamento, aquele novo estudo? Saber identificar ônus, riscos, justamente para vou atender uma reclamada. A reclamada quer fazer algo que não está previsto em lei como ilegal ou como está errado, isso daqui vai dar problema. Tu vai poder mostrar para ela, vai ficar irritado. Olha, esse é o teu risco, nesse montante. Olha só como está além. Não está só falando de, é legal, é errado, certo? Não. Tu vai embasar ela e falar, olha, se você fizer isso, os riscos são esses, nesse montante, nesse parâmetro. E às vezes ela vai assumir o risco, porque é lucrativo para ela tomar aquele ato ainda sob esse risco. Então, vocês vão aprender tudo isso, vocês vão ter essa segurança, né, de atuar não só no processo judicial, mas de forma construtiva, porque vocês vão saber os efeitos disso lá na frente. Ou de subsidiar ela, olha, você vai fazer isso, subsidia com esse documento, dessa maneira, justamente para que você possa, lá na frente, diminuir o impacto de eventual busca judicial por esse problema que tu resolveu assumir. Percebe? Para limitar. Não deixem aberto. Entendeu? Então, assim, vocês assistam, tenham afinco, tenham ânimo. Vocês estão subsidiados agora por um poder que vai fazer vocês avançarem léguas. Como eu disse, ser atendido por mim ou por vocês, depois de embasados por esse curso, instrumentalizar isso, não vai ser diferente. Mesmo eu tendo uma década de advocacia. Outros colegas que estão em nível avançado, não vai ser diferente. E você não vai perder aqui a sua característica. Por quê? Eu tenho meus sócios, eles têm características diferentes de mim, falam de maneira diferente, têm vestimenta diferente. Isso não vai influenciar no resultado do processo para aquele cliente. Isso é, desculpa, viagem, tá? Porque um trabalho recorrente é um trabalho sério, pautado em técnica, pautado em ciência jurídica, pautado em conhecimento sobre os procedimentos, suas funções, intencionalidades, e também quando você vai debater com o juiz, quando você vai discordar de uma sentença dele, também tem que ser embasado cientificamente. Isso daí não vai ser o terno que vai fazer por ti, não vai ser as palavras bonitas, tem que ser técnica. E é isso que a gente vai aprender. E você vai poder manter a sua personalidade. Se a sua personalidade é simplória, perfeito. Se a sua personalidade é mais rebuscada, perfeito também. Isso não altera se você cumpre as funções e intencionalidade de cada lado, usa os instrumentos de maneira adequada. Tá? Como a gente mostrou aqui, a preclusão ela pode acontecer em vários momentos. Se quer um processo sólido e tranquilo na execução, vocês têm que cumprir etapas anteriores para que isso chegue lá de forma sólida, redonda, bonitinho.
A execução também foi algo que a gente acrescentou posteriormente, que provavelmente não está no primeiro vídeo, né? Que é o plano executório. A gente construiu um plano executório para vocês, porque muitos de vocês falam, Passenjude foi infrutífero. A gente construiu um plano mostrando cada etapa. E aí colocou peças lá, que eu vou inclusive acrescentar mais peças de execuções para vocês, de pesquisas, né? Porque foram evoluindo os sistemas de pesquisa. E a gente construiu um plano e falou, olha, tuas etapas são essas, depois você vai ter a etapa de extensão da execução a outros partícipes. Então, tudo isso a gente construiu para vocês e coloca, mas com muito respeito ao tempo de vocês. Não vou colocar aula desnecessária. Não vou modificar de forma desnecessária. Por quê? Porque eu quero que isso seja atemporal. Eu quero que esse... Muita gente fala, tá atualizado? Eu falei, cara, não só tá atualizado, como isso aqui vai ser atemporal. Quando tu aprender isso, não vão te roubar. Ah, teve a reforma trabalhista. Esquece. Vocês vão saber fazer as distinções devidas, como que vocês vão aprender aqui. Vocês vão saber aprender a atuar em casos únicos. Só você vai ter e nunca mais ninguém vai ter, porque acontece isso. E você vai ter esse repertório depois de passar por isso, porque você vai conseguir identificar todas as etapas, suas funções, intencionalidades e as conexões entre elas. Então, essa metodologia foi feita para dar segurança, para fazer qualquer um alavancar e para aquele advogado que ainda que esteja avançado também consuma algo que vai melhorar a sua advocacia e também valide aquilo que ele está fazendo certo. Também é uma troca para validar. Olha, você está fazendo certo. Pode te impulsionar mais. Faz o teu marketing maior, porque esses clientes que você está recebendo estão recebendo um bom advogado, um advogado sério, um advogado que trabalha bem. Então, a diferença da justiça que você vai levar não vai ser diferente da justiça que eu levaria. Tá? E em qualquer estado. Porque se em algum estado, muita gente fala assim, na minha região o juiz faz isso. Então, a sua região está diante de um juiz que está sendo arbitrário e precisa de um advogado como você para corrigir as coisas. Que vai levar ao tribunal, que vai cumprir todas as etapas e vai levar ao tribunal. As audiências agora são gravadas. O juiz se omitiu a uma confissão, a uma testemunha que trouxe a prova que você construiu, está lá gravado. Já não depende mais daquela ata que era dirigida por ele. Olha que beleza. Então, tudo isso, você já tem um repertório de instrumentalização. Agora tem uma ficha de instrução, tem uma ficha para preencher os processos individuais de vocês e preparar, e vocês vão ver que vocês vão roteirizar e conseguir prever o futuro, o resultado. E aí o resultado, quando chegar, você fala, caramba, foi exatamente como eu planejei. Claro, você está bem embasado. E você cumpriu os atos para chegar até ali. Parabéns. Então, bem-vindos. Vamos ter uma troca, uma discussão diferente depois de vocês consumirem esses conteúdos. Eu tenho certeza disso. E parabéns. Parabéns pela decisão. Esse é o primeiro módulo. A partir daqui, meu amigo, é baixar a cabeça e estudar. Uma vez por dia, uma aula por dia. Se não dá para ser todo dia, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. O que importa é que quando chegar no final, tu vai colher os frutos de forma perene. Esse curso foi feito para isso, tá? Para ser atemporal. E vocês sempre têm o suporte da gente. Enviem perguntas pelo Instagram. Se tiver mais imediatismo, vai lá no Instagram, fala. Se eu não responder de imediato, é porque escondeu. Então, dá uma insistida, porque eu vou responder vocês para que vocês tenham esse crescimento contínuo. Dividam a experiência de vocês. E cada vez mais, eu estou com um caso atípico. Acontece muito, aluno novo. Estou com caso atípico. Eu falo, assiste tal aula. Está lá o teu caso atípico. Porque muitas aulas fazem referência a isso. Está calculando ali, construindo uma verba. Eu já dou referência da inicial e já falo para vocês, olha, se vocês tiverem um caso com pedidos nesse sentido, é isso aqui que vai encaixar. Porque existem pedidos diferenciais por conta de convenção coletiva. Tá? Então, assim, muito bem-vindos. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir atuar com causas de qualquer valor. É uma causa milionária. Não interessa. Por quê? Porque vocês vão saber as etapas que têm que ser cumpridas e vão conseguir alcançar. Não vão ter medo do valor, porque vão saber que está certo, é esse valor e acabou. E tem causas menores que vão ser muito mais complexas, muito mais difíceis, mas vocês também vão conseguir destrinchar para cumprir cada etapa e tornar tudo simples. É isso que eu quero para vocês. E nenhuma etapa vai trazer temor. Em relação à advocacia trabalhista, eu tenho certeza que a partir de agora, qualquer cliente pode ser bem atendido por vocês e vocês vão ter segurança de levar ele à melhor justiça. Tá bom? Muito bem-vindos. Aproveitem, se regozijem de poder ir trabalhar e saber o que está fazendo. Que delícia. Esse prazer de saber o que está fazendo e está fazendo certo.
Tá? Isso é uma delícia. Um momento vai virar tedioso. Você vai falar que vai ser tanto, vocês vão fazer tanto aquilo, assim, igual, de novo, a mesma coisa. Mas é o prazer de saber o que está fazendo e ter uma atividade diária organizada. É isso que vocês vão ter. Até para treinar pessoas, né? A equipe de vocês, eu faço de um jeito, meu funcionário faz de outro, o estagiário faz de outro. Com isso aqui, com esse curso, com o passo a passo, todos eles vão saber o que precisa ter em cada etapa, sem perder a personalidade de cada um. Até isso. Se quiser treinar a equipe de vocês, dá o trabalhista raiz para eles. Eu tenho certeza que todo mundo vai chegar ao mesmo resultado. Beijo.